Graças a Deus, eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus, os colegas aí do Facebook, também aqueles que vão assistir esse vídeo lá no YouTube, né? Recebam a paz do Senhor Jesus. Eu quero, como eu sempre faço aqui no começo do vídeo, dar as boas-vindas àqueles que estão chegando agora na nossa página no Facebook, para poder acompanhar conosco a leitura da Palavra de Deus, porque nós estamos no meio de um projeto de leitura da Santa Bíblia. Aquilo que alguém dizia que era impossível de se fazer, porque a Bíblia é muito grande, né, que levaria uma vida inteira para ler, não é assim. Hoje é o 47º vídeo, ou seja, 47 dias, nós já lemos o Novo Testamento quase todo, lendo apenas 3 capítulos por dia. Estou pensando aqui na minha cabeça que se eu não termino logo de ler 2 aos Coríntios, porque está dando 4 páginas. 4 páginas era o que nós líamos lá atrás no Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas, né? Porque 3 capítulos dava isso aí, 3 páginas, 4 páginas, certo? Então, 47 dias hoje, nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, aos Romanos, 1 Coríntios, e já estamos chegando na metade de 2 aos Coríntios. Falta isso aqui, ó, para nós terminarmos de ler o Novo Testamento. Vai dar aí Bom, vamos ler a Palavra de Deus. Então vem conosco fazer parte desse projeto. Aqui nós não estamos pregando somente a leitura da Bíblia Sagrada. Para você que nunca leu a Santa Bíblia, não sabe o que tem aqui e fica se guiando talvez por senso comum, né? Senso comum é aquilo que todo mundo concorda, que todo mundo acha certo, todo mundo acha bonito, mas ninguém sabe dizer quem foi que escreveu, quem foi que disse, quem foi que falou. Isso é senso comum. Deus está no senso comum? Tem coisa que faz até sentido com relação à Bíblia, mas a maioria das palavras bonitas que são multiplicadas no dia a dia aí no meio do povo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aqui é a verdade. A Bíblia é a bússola, é o único livro que aponta para nós o caminho da salvação e nos ensina como andar nesse caminho, porque não é de qualquer jeito não. Vocês estão vendo aqui, estão acompanhando comigo durante essa leitura, que não é de qualquer jeito. Então venham ler comigo a Palavra de Deus, mesmo que você não seja crente, você é um católico, você é um espírita, você é um livre pensador, você é um ateu, mas você é um estudioso, uma pessoa que gosta de aprender. Vem ler conosco a Palavra de Deus, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca um dicionário do lado, procure as melhores versões da Palavra de Deus, a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, de preferência aquela lá de 1969, ou revista e corrigida lá da Casa Publicadora Paulista, né? Ela não traz a data da edição, mas a versão revista e corrigida da Casa Publicadora Paulista é uma excelente versão também para se ler. E algumas versões mais antigas também da Igreja Católica, né? Só foge dessas Bíblias novas que estão surgindo agora. Versão revista e atualizada, linguagem de hoje. Sai fora dessas novidades que estão lançando aí no mercado, porque estão falsificando a Palavra de Deus. Estão adulterando de forma
muito astuciosa a palavra de Deus. Eu falei isso lá no primeiro vídeo, lá em São Mateus, capítulo 1, né? Tá aqui, ó. Tá na minha linha do tempo aqui. Todos os vídeos da leitura da Santa Palavra de Deus estão aqui na minha linha do tempo. Você pode acompanhar a leitura lá desde o começo. Você que não pode acompanhar a leitura ao vivo aqui comigo, mas você vai acompanhar a leitura gravado, salvo aqui na minha linha do tempo, para você poder assistir, ouvir, ver de novo quantas vezes você julgar necessário, até gravar essa palavra no teu coração. Sem mais delongas, segundo aos Coríntios, capítulo 4. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Vamos ler então a palavra de Deus, que nos diz assim: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do nosso Senhor Jesus. Versículo 10. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Vamos ler mais uma vez. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso versículo 13, novamente. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus
nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. O desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Eu vou ler novamente. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O ministério da reconciliação. Versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a nós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido
Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por amor. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A abnegação de Paulo em seu ministério. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Instante exortação à santidade. Versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel?
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Agora versículo 2. A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Recebei-nos, versículo 2, recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus nos consola. Versículo 6, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades e o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque, versículo 11, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos.
Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Capítulo 8. A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Nós vamos ler até o 10, para daí em diante a gente encerrar 2 Coríntios. A coleta para os cristãos pobres da Judéia, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se faz para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde... Deixa eu voltar, versículo 9, por gentileza, perdão. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Vamos ler de novo o versículo 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o que já... versículo 11. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio de vós,
mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nesta graça, que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da vossa glória acerca de vós. Versículo 24. Novamente. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei que a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, versículo 4, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente
ao que semeia, e pão para comer também multiplicará. Perdão, versículo 10 novamente. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, versículo 14, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Graças a Deus. Aleluia. Então nós vamos ler até aqui, no capítulo 9. Vamos deixar o capítulo 10, o 11, o 12 e o 13 para nós encerrarmos a leitura de 2 aos Coríntios amanhã, permitindo Deus. Vamos agradecer ao Senhor então pela leitura da sua santa palavra. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento eu venho te agradecer, a Deus, pela tua santa palavra que foi lida, junto com os nossos amigos aqui no Facebook, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos irmãos. Senhor, dá a entender no coração de cada pessoa a tua santa palavra, que o Espírito Santo de Deus é que nos ensina, que nos instrui. O Senhor é o maior interessado em que se façam conhecer os mistérios da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão escritos aqui na tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer a tua palavra encontrar boa terra no coração de cada um de nós que estamos aqui lendo, dos nossos amigos, seguidores no Facebook e no YouTube também, que estão ouvindo, que estão lendo também, acompanhando a tua palavra. Que esta palavra possa encontrar repouso nas nossas almas e produzir a salvação em Cristo Jesus. Senhor, perdoa nossos pecados, abençoe as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias. Nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Sê conosco, Senhor Jesus, preparando as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade para o grande dia da vida eterna. Cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas, liberta aqueles que estão oprimidos, meu Deus, das correntes do inimigo. Abençoa-nos em tudo, é o que eu te peço e te agradeço, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Está aí cumprida mais uma parte da nossa tarefa, né? Lembrando que nós vamos continuar com a leitura até no Apocalipse. Terminou o Apocalipse, nós vamos voltar lá no Velho Testamento, que nós começamos a leitura da Bíblia assim, pelo Novo Testamento. A leitura mais atual, uma leitura contemporânea, e é o Evangelho eterno da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.